E aí pessoal, tudo bom? Aqui é Guga e eu queria compartilhar com vocês um pouco sobre essa semana que a gente está vivendo agora, né? Que é a Semana Santa, a Páscoa. Eu queria poder compartilhar com vocês alguns textos da Bíblia para que a gente possa lembrar, né, a origem da Páscoa, né? O que é realmente a Páscoa, não é, para os cristãos. Então, o primeiro registro que a gente tem sobre a Páscoa está lá em Êxodo 12. Né? A Páscoa, primariamente, é uma festa hebraica, não é uma festa que foi celebrada pelos hebreus. O povo hebreu ele estava sendo cativo, né? Sendo escravo lá no Egito. Desculpa. E se a gente lê a história, né? Ler o livro de Gênesis e começar o livro de Êxodo, a gente vai ver que depois, né, da história de Abraão, depois da história dos patriarcas, né, o povo hebreu cresce, não é? E ele cresce tanto, ele acha favor no Egito de José, né, que tem aquela história muito interessante de José, que foi vendido como escravo e acaba como um dos principais governadores do Egito. José recebe a sua família, recebe o povo hebreu, ele começa a viver ali no Egito, só que as gerações vão se passando, o faraó muda e o faraó, né, começa a explorar o povo hebreu dentro do Egito, né? E dentro desse contexto surge Moisés, que é chamado por Deus para libertar o povo do Egito, né? Há uma série de pragas, né? E essas pragas, se a gente for estudar a literatura egípcia, né? A mitologia egípcia, a gente vai ver que cada uma dessas pragas, elas confrontavam algum deus do Egito, né? E, né, a última praga, que foi a dos primogênitos, é justamente nessa praga aí em que nós encontramos o ritual da Páscoa, né? Que Deus ele vai dizer para o povo escolher um cordeiro perfeito, né, sem mancha, para ser sacrificado, e o sangue desse cordeiro ele vai ser colocado nos umbrais da porta, né? Pois quem não tivesse esse sangue nos umbrais da porta, o anjo, né, destruidor passaria, e se ele não encontrasse esse sangue, não é, os primogênitos daquela casa dali seriam, né, ceifados. Os primogênitos, né, no Egito, eles tinham um simbolismo religioso muito grande. Então era mais uma vez Deus mostrando que os deuses do Egito eram deuses falsos, né? E o que é que acontece? No capítulo 12 de Êxodo, a gente vê essa instituição da Páscoa, né? Deus falando para o seu povo como é que eles iam fazer. Então, o anjo destruidor passa, o faraó, vendo a destruição que a teimosia dele causou por não libertar o povo, ele percebendo isso, né, ele liberta o povo do Egito. Claro, depois ele vai ter uma recaída depois que ele manda o pessoal atrás deles, né? Mas o que fica para o povo é o ritual da Páscoa, em que eles sacrificavam um cordeiro, né? E essa questão de sacrificar o cordeiro, ela vai ser repetida justamente na religião judaica, porque eles iriam sacrificar animais para expiar o pecado, né? Então essa celebração da Páscoa foi institucionalizada desde Êxodo, né? E também ela tem um papel didático de ensinar a família, ensinar os menores que eles, né, o povo deles foi escravo no Egito, que Deus libertou ele. No versículo 26 do capítulo 12 diz: quando vossos filhos vos perguntarem que rito é esse, né? Então o ritual da Páscoa ele tinha uma função didática. Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor,
que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim o fizeram. Então, esse ritual da Páscoa ao longo dos anos foi celebrado, não é, pelos hebreus. Só que esse ritual, como eu disse, ele tem uma função didática. E qual era a função didática que tinha? Primeiro, naquele tempo, para os hebreus, era de lembrar que Deus os tinha libertado do Egito e apontava mais ainda para o futuro, mostrando que viria alguém que derramaria o seu sangue para poder salvar, para poder redimir, não é, o povo. Isso é chamado, né, na teologia bíblica de um tipo, né? Eu não lembro bem se é tipo, mas é como se fosse uma imagem de Jesus no Antigo Testamento. Então, são várias dicas no Antigo Testamento de que Jesus viria. Então, essa questão do cordeiro sem mancha ser sacrificado, isso apontava para Jesus. O sangue, né, que seria derramado, isso também apontava para Jesus. Tanto que João Batista, quando ele vê Jesus, né, lá no Evangelho de João, ele diz o quê? Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é interessante isso daí para a gente hoje como cristão, porque essa é a Páscoa que nós celebramos hoje. Nós não celebramos mais a Páscoa, nós não sacrificamos mais um cordeiro, nem passamos sangue nos umbrais, nem assamos o cordeiro. Hoje nós celebramos a morte e ressurreição do Cordeiro Jesus Cristo. Se você for lá no Evangelho de João, no capítulo 19, versículo 14, você vai ver uma coisa interessante. Diz assim: esse contexto aqui é quando Jesus ele é julgado por Pilatos. Pilatos não acha culpa, né, em Jesus. Ele é julgado logo pela manhã cedo. Jesus é preso de madrugada. Logo pela manhã ele é levado, né, para Pilatos pelos próprios judeus da época. E ele é julgado e também é crucificado, né, na sexta-feira. Porque nós temos a Semana Santa, Sexta-feira Santa, é o dia onde Jesus foi realmente crucificado. Aqui em João, ele já vai descrever e ele vai fazer a ponte daquela Páscoa dos hebreus com a Páscoa cristã. Então, lendo o capítulo inteiro, eu não vou ler o capítulo inteiro, mas no versículo 14 do capítulo 19 do Evangelho de João, diz o seguinte. Eu vou ler do versículo 13. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz, num lugar conhecido como pavimento de pedra, que em aramaico é Gábata. Era o dia da preparação na semana da Páscoa, por volta das 6 horas da manhã. Então, era o dia da preparação. Então, o que estava acontecendo aqui? Quando Jesus estava sendo julgado para ser crucificado, os judeus, e existe outro versículo que mostra aqui que os judeus não quiseram entrar, né, no pátio para não se contaminarem, ou seja, eles estavam se purificando para o ritual da Páscoa. Não é? Então, enquanto Jesus estava sendo julgado para ser crucificado, os judeus eles estavam preparando o cordeiro pascual para ser sacrificado, né? Então, por isso que hoje, nesse momento aqui, esse momento que João descreve é um momento único na história, onde a imagem do cordeiro, não é, encontra o cordeiro pascual em si, que é Jesus Cristo, né? E o interessante é que os judeus que estavam, não é, entregando Jesus nas mãos de Pilatos e pedindo para que ele fosse crucificado,
Eles poderiam não estar envolvidos nos ritos de preparação do Cordeiro Pascual, mas eles estavam ali preparando a morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Então, por isso que a cristandade celebra esse cumprimento, né? Celebra essa data. Na sexta-feira, Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Na sexta-feira, ele foi preparado e levado como cordeiro, não é? Puro. Pilatos, se você ler de uma perspectiva jurídica, Pilatos não tinha do que acusar Jesus. Ele não tinha do que acusar Jesus. Ele tentou várias vezes instigar o povo a deixar Jesus ir, porque ele não tinha o que acusar Jesus, mas o povo queria crucificar Jesus, né? Então, no mesmo momento em que Jesus estava sendo crucificado, os cordeiros, né, estavam sendo também crucificados, estavam sendo sacrificados. Então, o que é que acontece? A partir daqui, ao cumprimento da profecia, ao cumprimento da palavra de Deus, mas Jesus, ao contrário do cordeiro que era sacrificado antigamente, ele não permaneceu morto. E é aí que está a diferença, porque Jesus, ele é crucificado na sexta-feira, né? Passa-se o sábado e domingo pela manhã, João, né, os evangelhos registram que ao terceiro dia ele ressuscitou, né? E o interessante da ressurreição de Jesus é que nem os próprios discípulos acreditaram no começo na ressurreição de Jesus. Não é interessante isso? O senso comum pode dizer, eles olharam e pensaram que viram o túmulo vazio e disseram, Jesus ressuscitou, mas nem eles mesmos acreditaram. Se você for no capítulo 20, no versículo 2, a gente vai ver o seguinte: então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, que era João, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde colocaram. Ou então, os discípulos, os próprios discípulos, eles não chegaram à conclusão de Jesus ressuscitou quando viram um túmulo vazio. Aí diz assim: Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme as Escrituras, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Então, até os discípulos, quando viram o túmulo vazio, eles não acreditaram, eles não chegaram a essa conclusão. Sabe quando é que eles conseguiram chegar à conclusão de que Jesus realmente tinha se ressuscitado? Eles chegaram nessa conclusão quando eles viram o próprio Jesus ressuscitado, quando eles tocaram no Jesus ressuscitado. Okay? Então, isso é um dos pilares da fé cristã, que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Jesus, 100% homem, 100% Deus. Né? A nossa cultura, na cultura brasileira, como tem uma influência judaico-cristã muito forte, celebra a Páscoa, celebra a Semana Santa, inclusive sendo um feriado. Mas é importante que nós lembremos que esse feriado não é só mais um feriado como qualquer outro, mas é um feriado que aponta para a história bíblica, aponta para Jesus, o Filho de Deus, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Tenham uma boa Páscoa e que Deus abençoe vocês.